pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos continuar falando aqui um pouquinho sobre Ana Karenina do Sr. Tolstói. Nesta semana então nós lemos, ou nós deveríamos ter lido, a terceira parte aqui deste romance, certo? Bom, essa terceira parte ela foi uma parte muito curiosa porque ela foi uma parte que se dedicou muito mais a falar do Lievin do que da própria situação lá conjugal e extraconjugal da personagem título, mas eu acho que eu e muita gente aí preferimos essa abordagem mais próxima ali da realidade do Lievin, que pelo que eu pude perceber pelo comentário geral das pessoas, é meio que unanimidade essa preferência por esse personagem em detrimento lá da Ana e do Karenin e do Vronsky e tal. E o Lievin, ele vai se preocupar durante essa terceira parte, ele se preocupa basicamente com duas coisas. A primeira delas é com a questão, são com questões trabalhistas e administrativas. Lembremos-nos lá de que ele tem a sua propriedade rural e que ele trabalha e administra e tudo essa propriedade. E outra fonte de preocupações que vai mover aqui uma série de discussões feitas por esse personagem é justamente essa questão sentimental e familiar, sobretudo por conta do passado dele lá com Kit. Muito bem. Essa terceira parte, então, ela se inicia com o Lievin e com aquele irmão dele, o Sergei, que é um escritor famosérrimo na Rússia, pelo menos aqui dentro desse universo criado pelo Tolstói. E é muito engraçado porque essa terceira parte ela começa e ela termina com um embate entre irmãos. Só que nesse começo é um embate muito mais intelectual, é um embate muito mais ideológico entre o Lievin e o Sergei. E o romance, essa terceira parte, ela vai terminar com um embate muito mais sentimental, ainda que descambe vez ou outra para a questão do comunismo, mas ainda assim, entre o Lievin e o Nikolai, que é aquele irmão dele que está lá nas últimas, e agora está nas últimas mesmo, né, coitado? Mas enfim, a grande força motriz dessas primeiras discussões entre Lievin e Sergei vai ser justamente a vida dos camponeses e a organização social e trabalhista da Rússia naquele tempo. Dentre outras coisas, uma das principais discussões que esses dois personagens têm aqui é justamente sobre a questão da implementação ou não de escolas e de postos médicos para os que atendessem os mujiks. Porque eu não sei aí se você sabe disso, mas até o finalzinho do século XIX na Rússia os mujiks e os servos, enfim, eles não tinham direito à educação e eles não tinham direito a postos médicos. Então eles tinham ali o médico do administrador geral daquela região em que eles trabalhavam e só. E ainda assim esse médico ele tinha que passar por toda uma série de burocracias para que ele pudesse atender aos mujiks, que na maioria das vezes acabavam recorrendo a curandeiros, a parteiras e esse tipo de serviços mais, digamos, não ortodoxos. Bom, só que apesar essa implementação ou não gera uma série de discussões entre esses dois irmãos, só que talvez a principal fonte de embates entre Lievin e o Sergei seja o fato de que enquanto que o Lievin acreditava que as ações humanas são movidas pela satisfação pessoal, o Sergei ele acreditava nesse espírito de coletividade. E isso tudo vem por motivos claros, né? O Lievin ele era uma pessoa que estava ali envolvido diretamente com aquelas pessoas do campo. Ele se sentia uma das pessoas do campo, então por isso não fazia muito sentido para ele essa divisão que era tão clara na cabeça lá do Sergei. Isso fica claro sobretudo mais pro finalzinho dessa terceira parte, quando o Lievin está conversando com outros administradores de terras e acaba percebendo que um deles, apesar de ter ideias muito controversas, ideias com as quais ele até não concorda muito, ainda assim ele percebe que essas ideias são frutos não de uma reflexão para que esse sujeito pudesse, enfim, ocupar a cabeça, mas
são fruto de uma vivência desse sujeito com os mujiques ali, para que ele pudesse perceber qual era a real situação daquelas pessoas e de como que essa real situação acabava, de certo modo, interferindo ou influenciando na situação do país como um todo. Isso porque em 1861, o czar Alexandre fez talvez uma das principais reformas liberais que viriam lá com o seu governo, digamos, né? Dentre outras coisas, ele também implementou um novo código penal para a Rússia daquele período, em 75 ou 74, não me lembro mais. Ele também, depois lá do fracasso na Guerra da Crimeia, ele também implementou o serviço militar obrigatório. Só que a grande questão que gerou, talvez a principal reforma e a que gerou mais polêmica na época, tanto que se você pega a maioria dos escritores da Rússia escreveram sobre isso, foi justamente a reforma emancipadora, que basicamente falava, olha, os servos agora são livres. E isso aconteceu lá em 1861. Ou seja, a partir do momento em que o Alexandre II diz que os servos estavam livres, a relação entre patrão e esses servos, e os mujiques, os camponeses, enfim, acaba mudando. E é sobre essa mudança nessa relação entre patrão e empregado que o Tolstói vai falar grande parte aqui dessa terceira parte do Anna Karenina. E isso me interessou bastante porque ele mostra, não da perspectiva do servo, do mujik, do camponês, enfim, mas ele mostra isso da perspectiva do patrão. E isso fica claro, sobretudo, na cena ou no trecho em que o Lievin vai para o campo para poder trabalhar ali com os seus mujiks, com os mujiks que trabalham ali nessa sua propriedade, e ele resolve ceifar o campo ali. Então é muito engraçada a reação ou as reações desses trabalhadores, porque em um primeiro momento todo mundo fica meio assustado ali, porque vê ele com a gadanha na mão querendo carpir aquele mato todo. Só que aí depois eles começam meio que a ensinar ele, começam a se soltar cada vez mais. E é muito interessante como que essa figura que antes era uma figura totalmente estranha naquele lugar acaba se adaptando muito mais a essa realidade dos servos do que aquela realidade intelectualizada lá do seu proposta pelo embate entre ele e o Sergei. Então é muito engraçado como que esse personagem vai mudando ao longo da narrativa, e é muito engraçado como que à medida em que ele muda, a gente gosta, pelo menos eu, gosto cada vez mais dele, porque cada ação dele é assim, ele se mostra uma pessoa que apesar dele ter algumas opiniões com as quais eu não concordo, a maneira dele agir acaba sendo muito humanizada e muito democrática, digamos. Se é que a gente pode falar em democracia naquele contexto, né? Não. Mas enfim, muito humanizada para uma pessoa com algumas ideias como as dele. Então isso acaba me atraindo cada vez mais neste personagem. Enquanto isso, nós temos aqueles personagens que a gente fala, puxa vida, né? Era melhor dormir sem essa, que é, por exemplo, o Sr. Oblonsky. Que vergonha, né, Brasil? O Oblonsky, que é aquele cara que no começo do livro estava traindo a mulher, o que o Oblonsky fez? Ele foi viajar para São Petersburgo para poder tratar lá do ministério em que ele trabalha, esse tipo de coisa. Só que aí o que ele fez foi o seguinte. Ele pegou e antes dele ir, ele falou assim, olha, nós precisamos poupar gastos porque em São Petersburgo o estilo de vida é mais caro. Então ele mandou a mulher e os 6 filhos para o campo, para uma casa caindo aos pedaços praticamente. E ele ficou lá com as asinhas de fora, aproveitando, curtindo a vida doidada, enquanto a pobre da mulher estava lá se ferrando no campo. Então assim, e daí o que acontece? Ele pega, manda essa mulher pra lá, assim, ah não, tá tudo certo lá na propriedade, você vai gostar, você vai adorar, você foi criado no campo, então provavelmente você vai gostar muito daquele ambiente e tal, manda a mulher pra lá, um dos filhos dele, inclusive, ainda continuava um pouco doente com escarlatina, mas ainda assim, ele manda o povo pra lá, e daí ele começa a esbanjar o dinheiro quando ele vai para São Petersburgo, porque afinal de contas, o padrão de vida dele é um padrão de vida que meio que exige esse comportamento dele. Daí, na página 200, deixa eu ver que eu marquei aqui, 262,
é dito o seguinte: ah, sim, antes que eu me esqueça. Um de vocês, eu me esqueci o seu nome, me desculpe. Mas alguém havia me pedido para que eu falasse não só o número da página, mas também o número do capítulo, porque isso ajuda quem não tem outras edições, para quem tem outras edições que não essa aqui da Kozak Naif. Então esse trecho que eu vou ler está aqui na sétima parte, né, no sétimo capítulo dessa terceira parte. É dito o seguinte: fora a Petersburgo para cumprir a obrigação mais natural, necessária e conhecida de todos os funcionários, sem a qual nenhum emprego é possível, fazer-se lembrado no ministério. A fim de cumprir tal obrigação, havia trazido quase todo o dinheiro que tinha em casa. Ele passava o tempo de forma alegre e prazerosa nas corridas e nas casas de veraneio, enquanto Dolly e as crianças, por seu turno, se haviam mudado para o campo com o intuito de reduzir as despesas o mais possível. Aí ele vai e comenta algumas outras coisas, e nesse mesmo capítulo ele diz o seguinte: por mais que Oblonsky se esforçasse em ser um pai e um marido zeloso, jamais conseguia lembrar que tinha esposa e filhos. Seus gostos eram os de um homem solteiro e só a eles se atinha. A mudança da esposa para o campo foi muito favorável para Oblonsky, sob todos os aspectos. Era saudável para as crianças, as despesas diminuíam e ele tinha mais liberdade. Aí mais para baixo ele diz o seguinte: os primeiros dias da vida no campo foram muito árduos para Dolly. Viver ali na infância e guardar a impressão de que o campo fora salvo de todos os incômodos urbanos. Mas agora, no campo, na condição de dona de casa e de proprietária, constatou que tudo era bem diferente do que imaginava. Ou seja, enquanto o bonitão está lá esbanjando o dinheiro nas farras de São Petersburgo, a pobre da Dolly está ali com os filhos, tendo que ralar no campo para poder, enfim, administrar aquela propriedade que, segundo as descrições aqui, estava meio que caindo aos pedaços quando ela chegou lá. Pois bem, por que eu estou falando tudo isso? Porque a Dolly, ela chega um momento em que a situação está tão insustentável que ela acaba pedindo, ela acaba mandando uma carta para o Oblonsky lá em São Petersburgo, e ele, ao invés de voltar para poder ajudar a esposa e os filhos, o que ele faz? Ele manda o tal do Lievin. Por quê? Porque a propriedade do Lievin ficava muito próxima da propriedade em que a Dolly estava ficando ali naquela temporada. Então o que ele fez? Ele escreve uma carta para o amigo e fala assim: então, aproveitando que você está aí perto da minha mulher, não tem como você ir lá, porque ela está precisando de alguma ajuda ali com alguns problemas administrativos. Você podia ir lá ajudá-la, tal, não sei o que. O coitado do Lievin, na maior das boas intenções, acaba indo lá para poder ajudar a tal da Dolly. E ele realmente faz de tudo para poder tornar aquele ambiente mais confortável para ela e para os filhos. Só que aí o que acontece, isso acaba sendo muito doloroso para ele, porque eu não sei se você se lembra, mas Dolly é irmã de Kitty, e Kitty havia dado um chutão no pobre do Lievin. E daí o que acontece? A Dolly acaba sempre trazendo à tona, nem que, mesmo quando ela não faz isso verbalmente, só de estar ali junto com a Dolly, o Lievin acaba se angustiando muito por conta das lembranças lá da tal da Kitty. O Lievin, ele começa a pensar cada vez mais em ter uma família. E mais do que isso, ele leva jeito com crianças. Então, assim, ele brinca bastante com os filhos da Dolly, aquele tipo de coisa. E sempre que ele vê ali é, alguma cena familiar, não só ali com a Dolly com os filhos, mas também entre os mujiques e tal, sempre que ele vê alguma cena familiar, ele acaba pensando: ai, nossa, seria tão bom se eu tivesse uma família assim. Muito bem. Enquanto tudo isso está acontecendo no campo, o que é que está acontecendo lá em São Petersburgo com Anna Karenina e o povo todo? O Karenin acabou tomando ver. Ai, como. Olha, essa terceira parte, ela foi uma parte que me fez assim rever todos os meus conceitos acerca desses personagens. Porque o Karenin, que até então me parecia uma barata tonta, finalmente ganhou uma certa fibra. Sabe assim, quando a pessoa parece que tem um estalo e fala: opa, vamos fazer alguma coisa sobre isso? Então, o que acontece? O Karenin, ele finalmente percebeu que o melhor a fazer
naquela questão toda lá com a esposa dele, é se manter casado. Mas não por conta de uma questão de, eu vou me manter casado para manter as aparências. Não, ele faz isso porque ele começa a perceber que, em primeiro lugar, ele não sabe duelar. Então chamaram o Vronsky para um duelo, porque a Ana acabou contando tudo para ele. Chamaram o Vronsky para um duelo é algo impensável, uma vez que as chances dele perder são muito altas. Segundo, ele começa a perceber que ninguém deixaria ele se envolver num duelo, afinal de contas ele ocupa um alto cargo dentro da nobreza russa e isso acabaria sendo um pouco desagradável para o bem da nação. Veja só como esse cara é pouco convencido, não? Mas a principal coisa, que foi a coisa assim que mais me fez gostar desse sujeito, foi a seguinte: eu vou continuar casado com Ana, porque se eu continuar casado com ela, ela não vai poder ficar com o Vronsky. Quando ele deu essa justificativa, eu falei, aleluia, Jesus. Esse sujeito começou a pensar de uma maneira um pouco mais perspicaz do que eu supunha que ele conseguiria pensar. E daí é muito interessante porque ele começa a pensar nessa questão toda de que ele deve ficar com a Ana Karenina para que ela não fique com o Vronsky. E daí ele dá até uma justificativa a si próprio, que é uma justificativa muito convincente. Ele fala, enquanto esposo, e para cumprir as minhas funções religiosas enquanto esposo, eu tenho que manter a santidade do casamento. Eu não posso romper o que, afinal de contas, o que Deus uniu, o homem não separa. Então, eu continuar casado não é um gesto tão ruim assim, porque além de eu evitar que minha esposa continue pecando, eu continuo mantendo ali a sacralidade da instituição matrimonial. Veja que cara incrível, puta que pariu. Muito bem, então o que ele faz? Ele escreve uma carta para a Ana e nessa carta ele fala assim, o negócio seguinte, a gente vai continuar junto, mas você não vai poder ficar ali se encontrando com o tal do Vronsky. Só que nessa carta ele acaba fazendo uma alusão ali ao filho, o que faz com que a Ana pense, então isso é meio que uma ameaça, porque afinal de contas, se eu me separar dele, ele pode ir no advogado e me tirar o filho. E o Karienin sabe que a Ana ela ocupa o filho, ele tem uma importância para ela. Então ele percebe que se ele fizer essa alusão, ela não vai se separar dele porque ela não vai querer perder o filho e desse modo as coisas vão voltar ali à sua tranquilidade. Então veja que o sujeito ele é muito inteligente. Tanto que Ana, tem um determinado momento aqui em que a gente fica sabendo que a Ana chega em casa depois que ela conversou com ele lá, voltando da corrida e tal, e resolve que ela vai fugir ali. Então ela vai lá, arruma todas as suas coisas, e quando ela está indo embora, ela acaba recebendo essa carta e resolve ir falar com Vronsky sobre todas essas questões. E o mais interessante é que durante o livro todo ela reclama que o marido não a conhecia, mas nesse ponto ela meio que prova que ela também não conhecia o marido porque ela esperava tudo, menos essa atitude dele. Mas enfim, então perceba que o jogo virou, não é mesmo? Enfim, o tal do Vronsky então, que antes estava totalmente empolgado com a ideia de fugir com Ana Karenina, começa a repensar. Por quê? Porque ele vai fazendo as contas, ele vai pensando na própria carreira, ele vai se comparando com alguns amigos dele que têm a mesma idade e já têm um posto mais elevado. Ele pensa o seguinte, eu não tenho dinheiro para fugir e eu não posso largar o meu posto agora, porque se eu largar o meu posto agora, eu vou trabalhar com o quê? Com o que eu vou sustentar a Ana e o nosso filhinho que vem aí pela frente? Então veja que todo aquele fogo de palha dele, não vamos fugir desse lugar, baby. Tudo isso acaba indo por água abaixo em face da realidade. Porque a realidade, gente, é uma coisa incrível, não é verdade? A realidade ela nos dá cada tapa na cara, que é um vrá seguido do outro, que é uma coisa incrível. Mas enfim, então a gente fica sabendo de todas essas questões familiares envolvendo ali o Karienin, a Ana e o Vronsky. E logo na última parte aqui dessa terceira parte, o Tolstói acaba voltando a falar lá do Lievin, que para evitar o contato com a Kitty, que voltou lá da Estação das Águas e está hospedada na casa da irmã no campo, ele resolve, o Lievin resolve ir passar uma temporada na casa
de um amigo dele. E na casa desse amigo tem uma mocinha que acaba meio que eles acabam ali, enfim, essa moça acaba meio que se engraçando pro lado dele, aquela coisa toda, todo mundo quer que ele case com a moça, mas a situação fica ali meio que ele tentando botar panos quentes naquilo tudo. Só que a coisa que mais me interessou nessa terceira parte foi aquela retomada, ou pelo menos no final dessa terceira parte, foi aquela retomada de todas as questões trabalhistas da Rússia, em que a gente fica sabendo que porque o Lievin ele estava enfrentando uma série de questões administrativas, uma série de dificuldades administrativas ali naquela sua propriedade. E nessa terceira parte tem um determinado momento em que ele está ali conversando com outros senhores de terra e acaba descobrindo que essas dificuldades são um exemplo do que está da situação econômica e social e política, enfim, da Rússia como um todo. Então perceba que ele começa a perceber ali que a situação dele não é tão ruim quanto ele pensava, e isso de certo modo acaba dando força para que ele possa se restabelecer ali, pensar em como virar esse jogo e voltar a ter um bom rendimento administrativo quando ele finalmente volta lá para sua propriedade. E quando ele volta para sua propriedade, quem está lá? O irmão dele, o Nikolai, que é aquele irmão dele meio doido lá, comunista, que estava morrendo. Pois é, o Nikolai deu um chutão na esposa, está ali com ele para passar uma temporada, receber ali um dinheiro por conta de uma venda de uma floresta ou coisa do tipo. E daí então o que acontece? O Lievin, ao olhar para o Nikolai, percebe esse sujeito vai morrer. E há uma série de reflexões sobre a questão da morte aqui, que me lembrou bastante A Morte de Ivan Ilitch, que é um livro que já tem vídeo no canal e cujo link vai estar lá embaixo. Então, essa terceira parte do Anna Karenina termina justamente quando o Lievin começa a ter uma noção maior dessa ideia do que é a morte. Ele começa a se preocupar com essa questão da própria morte e da morte do irmão no fim dessa terceira parte. E movido por isso, então, ele resolve que está na hora dele passar uns tempos no estrangeiro. E é assim que termina esta incrível terceira parte do Anna Karenina. Então perceba, se eu já estava gostando deste livro antes, eu não sei se você percebe, mas agora eu estou amando de paixão. Enfim, daqui a 15 dias voltamos para falar um pouco da quarta parte, que é um pouco mais curta do que as demais, só que ainda assim vamos a ela, não é verdade? É isso. Diga lá embaixo nos comentários a quantas andam as leituras de vocês, se vocês estão gostando, se vocês gostaram dessas mudanças todas que houveram. E é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso. Um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau.